especialmente quem é pai, especialmente quem é mãe, especialmente os jovens agora sobre o coronavírus, ok? Sobre o coronavírus. Coloca a foto do Fred, por favor. Esse rapaz aqui, 32 anos de idade, está morto, gente, por causa do coronavírus, ok? 32 anos de idade. Já veio tentar a vida aqui em São Paulo, era um rapaz talentoso que trabalhava no Hospital Santa Marcelina aqui em São Paulo. Agora, quando eu soube dessa história, eu fui atrás para tentar descobrir, ora, se é uma doença que mata mais pessoas de risco, não é? Que tem problemas pulmonares, problemas cardiovasculares, problemas renais e pessoas acima de 60 anos, eu fui atrás da explicação e consegui descobrir que era o que eu suspeitava. Por isso que eu vou fazer esse alerta para você de todo o Brasil. Enche a tela, pode mostrar as fotos do Fred. Um rapaz boa pinta, um rapaz bom amigo, conversei com pessoas que eram ligadas a esse menino. Bem, eu fui atrás, tem mais fotos dele aí ou não, Edu? Parece que tinham mais fotos. Olha aí. Falei, gente, não é possível. 30 anos de idade, médico. Ou seja, o cara com informação, o cara com instrução, trabalhando num hospital onde qualquer emergência você já tem respirador, você tem remédio, você tem especialistas. Ele, inclusive, estava trabalhando com pessoas portadoras do coronavírus e, infelizmente, por ser do grupo de risco, é médico, pegou a doença. Mas eu me pergunto, eu me penitencio, quero entender, eu tenho total interesse em entender melhor essa doença e todos nós devemos pesquisar. Porque quanto mais informação se tem, maior a chance que a gente tem de combater esse inimigo que se chama Covid-19. Vem para mim, por favor. E eu fui atrás. E eu temo que o erro cometido pelo médico Fred, que é jovem, também possa ser cometido por outros jovens. Vejam só, se você de casa pega uma gripe, se você de casa tem uma doença, se você já tem uma idade mais avançada, você é mais calejado, você é mais esperto. Você não vai esperar o negócio apertar para procurar o hospital. A não ser se você for igual meu pai, que era mais torrão da cabeça, ele demorava. Ele era médico, mas em casa de ferreiro, espeto de pau, não tem esse ditado? Meu pai não procurava auxílio médico. Ele achava que se automedicando resolveria todos os problemas e não resolve. Olha o que acontece aqui. Eu tive acesso, gente, às mensagens de WhatsApp trocadas pelo Fred com outro médico e você vai ver a imprudência que o Fred teve que provocou a morte dele. Se o Fred tivesse buscado uma ajuda mais rápida, ok? Eu sou de fora do caso. Não conhecia o Fred, conhecia pessoas ligadas a ele e conheço pessoas que tiveram contato com ele até a morte. Isso, ele morreu anteontem aqui em São Paulo. Vou mostrar para vocês, vou precisar do detalhe aqui na câmera. Ó, esse é o médico, ok? É o médico que morreu. Médico de São Paulo, apaixonado por vinho, sommelier. Meu amigo médico morreu hoje de manhã de Covid no Emílio Ribas. Teve uma evolução muito rápida, diz o médico. Internou hoje 1 da manhã e 3 da manhã foi para a UTI, ou seja, ele entrou na UTI 1 da manhã, 2 horas depois já estava entubado na UTI, gente. E hoje de manhã morreu. Cuidem-se, não hesitem em ir ao hospital se tiverem febre, tosse persistentes. 32 anos, sem comorbidades. Vem para mim, por favor, pode abrir a câmera. Gente, eu tô falando de uma pessoa sem comorbidades, saudável menino bem de saúde, trabalhando num hospital, ou seja, teoricamente tinha mais informação que qualquer um de nós que não trabalhamos em um ambiente hospitalar. E aí eu vou chegar na troca de mensagens de um médico como o Fred, que infelizmente foi teimoso, devia ter ouvido. Pode trocar aqui, ó. Troca de mensagens ontem. Oi, o nome do médico para quem ele escreveu, né? Isso aqui, a letra branca é o Fred, ok? O que morreu. Tá escrevendo. E a verde é um médico especializado em coronavírus. E ele troca mensagens. Oi, doutor, tudo bem? Sou o Fred do Meditopia, que eu não sei o que é, mas ok.
O médico responde assim, tudo, o que manda? 12h26. E aí o médico que morreria horas depois diz, então, tô tendo febre alta, tô tendo tosse seca, fiz um raio-x na sexta, mas estava tudo bem. Eu estava saturando 97 na terça, quarta e quinta. Hoje a saturação já caiu para 94, 93. Vem para mim, por favor, pode abrir a câmera. O que significa estar saturando 97 e depois a saturação cair para 94, 93. Eu não sou médico, mas eu já perdi tanta gente amada, tanta gente querida, que eu já consegui compreender algumas coisas, pelo que eu vi em UTI. Acima de 90, né, a oxigenação do sangue entre 90 e 100 é uma boa oxigenação, geralmente em pessoas saudáveis é 98, 99, a pessoa está bem. Está com algum problema respiratório, já cai. Opa, entrou o Jornal da Record aqui que vai ter... Aliás, o Jornal da Record está entrando aqui no Cidade Alerta, mas é 7h45 da noite. 7h45 da noite. Pois bem, aí, minha gente amiga, o que acontece? Ele vai para 93, 94, ele já está chegando quase no limite. Se baixar mais que isso, se baixar mais de 90, corria-se o risco já de ter que entubar esse médico que não estava no hospital. Ele estava de casa, acompanhando de casa a progressão dos sintomas dele. Olha só o que esse médico especialista vai dizer para ele, ó. O Fred, o médico que faleceu, infelizmente, eu lamento muito, inclusive, a família. O Fred diz, estou usando a cloroquina, que já é esse remédio famoso. Estou usando a Anita, que é aquele vermífugo que foi falado pelo ministro da Ciência, o Marcos Pontes. Pode trocar, por favor. Segue a conversa. Vocês vão ver como o Fred demora para procurar socorro, o que pode justificar uma morte de um jovem por causa do coronavírus. Olha só, de madrugada, ele manda para esse colega, piorei muito, tô chegando no Emílio Ribas. Tá na ordem aqui, Zamataro? Peraí. Não tá na ordem não, Zamataro. Não tá na ordem não. Eu preciso do dipirona, é o que tem, dipirona, paracetamol e febre, o que ele estava usando. Procura aí, por favor. O que ele fala, os remédios que ele está tomando. Vamos pôr na ordem, gente, porque senão eu vou ficar maluco aqui. Vou ficar maluco se não tiver essa conversa na ordem. Até porque o pessoal de casa precisa entender. Aqui já era quase quando ele estava morto. Achou aí? Tem a foto não sei se é raio-x ou se é da tomografia. Ele diz, estou tomando dipirona e paracetamol para febre, né? Além da cloroquina, além da Anita. Estava tomando também claritromicina, que é um antibiótico, e Seclor. E também metilprednisona de terça até ontem. Isso, essa aí, por favor. Acompanha na ordem aí, Zamataro, por gentileza. Ó, aqui, ó. Tá tomando dipirona e paracetamol para conter a febre, ok? Claritromicina, que é um antibiótico, ou seja, ele já estava tomando um coquetel pelo protocolo que ele tem visto em hospitais. E também metilprednisona de terça até ontem, que é anti-inflamatório, né, que é corticoide. Olha o pulmão dele como estava aqui. Também vou fazer uma análise para vocês de filho de médico, tá, gente? Isso aqui não serve para estudo médico, é apenas um alerta para se procurar socorro a tempo. Essa imagem que eu vejo aqui parece ser o vidro fosco, parece ser já o pulmão dele bastante comprometido, porque você tem os alvéolos, né? Quando você faz a gasometria arterial, é para saber exatamente como é que está trocando gases o pulmão. E aí, por essa imagem, já parece que estava evoluindo muito rápido a doença. Ele diz aqui, inclusive, olha, mais para baixo, por favor, a febre de ontem para hoje comeu valendo, ou seja, já era a infecção se alastrando no pulmão dele e a febre começa a aumentar. Aí, o médico amigo dele responde o seguinte, Fred, você tem que fazer uma tomografia e muito possivelmente internar para receber oxigênio suplementar. Ou seja, esse desenho aqui, mais acima, era raio-x, ok? Não era tomografia ainda.
Então, ele teria que fazer uma tomografia. Vem para mim, por favor. Já descobriram, né? Na China ainda fizeram descobertas importantes sobre protocolos de atendimento de pacientes com Covid-19. E são alguns protocolos importantes. Primeiro, evitar usar a máscara de oxigênio, pois nesse protocolo chinês, a máscara de oxigênio, ela fazia com que se propagasse a doença no ambiente hospitalar. Portanto, outros pacientes que não estavam internados no hospital chinês por Covid-19 estavam pegando esse vírus porque a máscara fazia com que o vírus se espalhasse. Esse foi um aprendizado ainda chinês que entrou no protocolo mundial. Segundo aprendizado chinês que entrou no protocolo mundial. Padrão, tomografia. Não era raio-x, não era exame de sangue, não era mais sintoma. Tomografia. Se a tomografia já viesse com esse aspecto de vidro fosco, imagina um vidro fosco. É assim que se vê o pulmão com Covid-19, o médico. Ele vai botar lá a tomografia no computador e vai ver que é como se fosse um vidro fosco embaçando o pulmão. Imediatamente antes de sair o teste para Covid-19, eles já começavam a usar os remédios de coronavírus para o paciente com aspecto de vidro fosco na tomografia, ok? Então um colega dele, aqui olha, Fred, você tem que fazer a tomografia e muito possivelmente internar para receber oxigênio suplementar. Esse oxigênio suplementar é porque o colega médico dele já estava percebendo que a quantidade, a saturação que estava 93 já carecia de oxigênio suplementar, que o pulmão dele, a partir desse instante, não daria mais conta de funcionar sozinho. Já precisaria receber um oxigênio a mais de suporte. E aí o médico preocupado diz para o Fred o seguinte: ô Fred, você tem convênio? Se sim, qual hospital cobre? Ele responde: tô sem convênio médico. Ok? Vem para mim, por favor. Pode trocar o próximo. Quando ele fala, eu tô indo dormir. Em verde, eu tô indo dormir. Olha só a história, que vai até a morte isso daqui. É uma coisa horrível. Mas vocês vão entender por que é importante mostrar essa conversa. Eu vou chegar aqui a um consenso e eu tenho certeza que vocês vão convir comigo. Olha aqui. Diz o médico amigo do Fred: Fred, eu tô indo dormir agora. Caso decidam te encaminhar para UTI, olha o nível, gente. O Fred estava em casa, esse médico estava dando a sugestão para ele, já dando um toque para ele que ele tinha que ir para o hospital logo, já até mesmo para entubar. Já era quase a necessidade de intubação. Aí esse colega diz: deixe meu nome como médico assistente complementar para acompanhar o seu caso. Parou, vem para mim, por favor. O que isso significa quando ele diz: deixe o meu nome como médico complementar? O Fred iria para o hospital. Pelo que o colega já estava vendo, o aspecto dele, né, de imagem já era tão grave que inevitavelmente teriam que intubá-lo. Então, você antes de ser intubado, né, você fica inconsciente, você é colocado em coma induzido. Você pode dizer para o médico que está te atendendo na UTI: olha, eu tenho médico fulano de tal, que eu vou aqui resguardar o nome, eu tenho médico fulano de tal, que vai ficar como segundo médico. Porque assim você tem sempre uma segunda opinião. Os médicos da UTI, antes de discutir qualquer protocolo, vão com uma segunda opinião. Vamos seguir aqui. Não, pode voltar lá, não terminei ainda. Pode voltar ao que estava, por favor. Caso intubar, deixe o meu nome como médico assistente complementar. O nível acadêmico de tomada de decisão baseado em evidências aí é alto, principalmente PS e UTI. Ou seja, a tomada de decisão deles está muito boa, está muito próximo do que é a única coisa que se tem para fazer em caso de coronavírus. Mas é sempre bom ter alguém para fazer um double check, ou seja, é sempre bom ter alguém para checar 2 vezes o que te for dado. Se eu vir que está faltando alguma coisa, eu entro para discutir nas visitas. Bacana. Ele diz o seguinte: olha, eu vi a tomografia, o Fred fez. Não deu assim não. Tem o padrão de vidro fosco, mas acho que a colega que me falou primeiro supervalorizou os achados. Eu vou ler de novo, olha que importante, gente. A tomografia já tinha padrão de vidro fosco, ou seja,
deixava claro, né, a evidência do coronavírus tomando conta do pulmão, mas acho que a colega que me falou primeiro supervalorizou os achados. Não supervalorizou nada. Ela falou que tinha, que era grave a situação e o Fred, pelo jeito, não queria acreditar, pelo que eu estou entendendo da conversa. A gasometria arterial veio boa. E aí o Fred aqui agradece esse médico colega por estar se colocando à disposição de atendê-lo na UTI em caso de ser entubado. Trocou aqui, por favor. Vem para mim. Vai se aproximando do momento em que ele vai ter que ir para o hospital se internar. 2h12 da manhã. Ainda o médico no hospital. Me informe na sua gasometria, sua saturação, ou seja, oxigenação do sangue, seu pH, PO2, PCO2 e a sua frequência respiratória. Aqui, o médico já mostra o primeiro desespero dele. Nesse momento, o médico de 30 anos, que era de Belém, que morreu aqui em São Paulo essa semana, põe as fotos dele aí para quem não viu ainda, gente. Olha só que menino de aspecto saudável, esportista, sem nenhuma outra doença, sem problema cardíaco, gente, sem problema respiratório, sem problema renal, sem problema nenhum. Olha porque eu estou fazendo esse alerta importante para os nossos telespectadores terem isso em mente. Volta aqui para mim, por favor. Ele desabafa, TC deu ferrada, ou seja, a casa caiu, a situação ficou grave. Isso 2h33 da manhã. O médico colega diz, olha, Fred, já era esperado pelo padrão clínico que você está apresentando. Vamos ver a gasometria, outros itens importantes, como ferritina, PCR e hemograma, exames de sangue. São marcadores do avanço da infecção pelo Covid-19. Aí ele diz, olha, trocou, pode trocar já. Pode trocar. Na hora da morte, um pouco antes, 2 horas antes dele ser colocado entubado. Ele manda 1h24 da manhã. Amigo, piorei muito, manda pro médico. Tô chegando no Emílio Ribas, 1h24 da manhã. Olha o que o amigo, gente, fica arrasado e fala. Poxa, Fred, eu pedi para você ir mais cedo, e uma cara de triste. Até me arrepia, gente, o Fred diz. Que seja o que Deus quiser. Pois é, a febre voltou e não passou mais. O colega pergunta, o Fred, quanto é que está a sua saturação? 93, ou seja, já estava no limiar, já estava se aproximando da necessidade de respirador. Tem que fazer a gaso arterial, tomografia de tórax e dedímero, que é um outro exame de sangue. Aí ele, pois é, essa era a conduta lá do Santa Marcelina também. Trocou. Ele pergunta, tá lotado Emílio Ribas no primeiro atendimento? Não, aqui não. Pode trocar. É o último? Tem mais? Então deixa eu ver qual que é. Porque eu tô achando que é aquele quando ele fala que seja o que Deus quiser, já é o último antes dele entrar em coma. Onde é que tá? Esse médico aqui, querido, tentou fazer de tudo, alertou, mas o Fred, infelizmente, contou com a sorte. Tem ou não tem, Zamataro? Aqui, ó. Vamos ver a evolução até mais tarde, diz o César. Aí fale que é médico, exponha sua aflição sobre precisar de UTI. Você está usando corticoide em Covid? Pergunta o Fred. Aí o amigo responde, cara, na real, vai logo. Ó, vai logo. O período de pior é entre 5º e 10º dia. Não espere as coisas ficarem ruins. Por favor. Pode trocar. Tem mais algum? Acho que não, né? Tem mais? Deixa eu ver. Puxa vida, olha, se pudesse voltar no tempo, né? Se pudesse falar para esse amigo médico tão novinho aí, eu acho que acabou, gente. Eu tenho a impressão que acabou, que ali quando ele fala... Ali, vem para mim, por favor. Quando ele fala que... Ó, olha só, já estou esperando um dedímero alto, que é um exame de sangue. Bem, me avisa sobre o andamento do seu caso, diz o amigo. Cheguei, gente, ele chegou no hospital saturando 86. Imaginem só, ele chegou saturando 86, isso já é necessidade de respirador.
O estudo do sírio-libanês mostrou melhora da saturação depois do início da heparina. Pois é, já estavam me esperando, já tinha ligado para cá, me atenderam super rápido. O médico de 30 anos diz, que doença maldita. Aí ele, sim, mantenha calma, você está no lugar seguro. Amém. 1h42 da manhã, 1h20 depois ele é entubado. Mostra aqui, por favor. 1h20 depois ele é entubado. Essa é a última palavra do médico. 1h20 depois ele é entubado. De manhã o coração para de bater. Vem para mim, por favor. O coração para de bater 3 horas depois. Uma via aérea muito difícil, o pulmão já muito comprometido. Foram mais de 40 minutos de massagem cardíaca e uso de aparelhos para reanimar. 32 anos de idade. Pode encher a tela, por favor. Infelizmente não foi possível salvar a vida do Fred. Gente, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Porque pode passar as fotos dele, por favor, para mostrar para o povo brasileiro que até pessoas saudáveis são suscetíveis, mas há umas evidências. Conversava com o Dr. João Bosco, que é um médico anestesista e intensivista, e ele me disse algo muito importante, que eu queria até que o ministro da Saúde, que com certeza recebe o release, as informações que são levadas em todos os programas de televisão, eu acho que vale a pena, agora que o Brasil já tem mais experiência sobre coronavírus, que leve para as pessoas qual é o momento exato de se procurar hospital. Porque quando nós começamos a trabalhar com coronavírus aqui no Brasil, todo mundo disse, ó, tem sintoma, se isole e espere. É ou não é? Era essa a informação. Tá com sintoma, febre, vai controlando com remédio e, enfim, e dessa maneira você vai se curar. Vem para mim, por favor. E é a maior parte, é a grande verdade. A maioria, uma boa parte, 80% das pessoas não precisam de hospital, mas tem gente que vai precisar, seja por comorbidades ou seja ainda por motivos não definidos. O que dá para perceber aqui? Que o Fred, ele pagou para ver. Por quê? Jovem, atleta, ele tinha certeza de estar seguro do andamento que ele estava dando para o tratamento dele próprio. Mesmo o colega dele, esse é um colega só que eu mostrei que trocava mensagens, mesmo o colega falando vai para o hospital e ele com a saturação baixa. Isso que o Fred tinha o oxímetro em casa para saber exatamente quanto ele estava saturando. Coisas que as pessoas não têm, não é um aparelho que se tem em casa. Como é que você vai saber se a sua saturação está baixa, como o Fred sabia? O Fred ele ia para o hospital trabalhar e ele conseguia ver a saturação dele. Então, gente, febre persistente. Tosse com comprometimento importante. Não está conseguindo subir escada, não está conseguindo andar pouco. Procure o hospital. Procure o hospital. Mas, tô desesperado. O Bart tá falando para todo mundo ir pro hospital. Não, não é isso. Siga as recomendações médicas. Mas, pelo que eu tenho conversado com alguns médicos e acho que esse aqui é uma prova importante dos jovens, não pague para ver. Se tá com tosse que não passa, febre que não cessa, dificuldade de andar, dificuldade respiratória, procure uma unidade de saúde. Talvez essa demora em procura possa ser o motivo de mortes em pessoas jovens que até agora não conseguiu se identificar o motivo pelo qual elas estão morrendo. Eu tenho um outro amigo que atende numa UTI de um hospital particular aqui de São Paulo, que está atendendo uma pessoa de 30 anos de idade. 30 anos de idade, gente. Uma menina jovem, uma menina corpo atlético, uma menina extremamente saudável, nunca teve pressão alta, nunca teve problema no médico de coração, sem problema de estômago, sem problema renal, nada. A menina zerinho, zerinho, zerinho. Fez igual ao Fred. Demorou para procurar o hospital. Não sei no caso dela se foi orientada por alguém, tá com sintoma, se isole. É lógico que se você for procurar o hospital, coloca a máscara, álcool gel, lava a mão, não coloca a mão em nada, mas vai. Procura o atendimento. Tanto que São Paulo já está recebendo informações, talvez de internar até as pessoas mais cedo. Porque muitos, quando estão sendo internados na UTI, já é tarde. O pulmão, imagina só, o pulmão todo, né? O pulmão tem buraquinhos, falando de maneira fácil para vocês entenderem. Nosso pulmão é feito por vários buraquinhos onde acontece a troca do ar. Imagina esses buraquinhos concretados. O
que acontece? Ele fica duro, ele não consegue fazer o movimento de respiração do diafragma. Buraquinho concretado, um buraco concretado, você não vai conseguir apertar, né? Como se fosse uma esponja. Imagina só uma esponja com concreto dentro. Ela não vai conseguir fazer o trabalho de respiração. Por isso que se entuba, porque a oxigenação cai, porque não está fazendo a troca de ar como deveria. E nesse caso, o que seria esse concreto que eu estou falando de uma maneira fácil para se compreender? Esse concreto seriam as secreções, o catarro, o pus, a infecção, que é gerado pela infecção. Então, como nós não somos médicos para saber isso, nós precisamos procurar quem sabe, quem trabalha diariamente. Portanto, inclusive, especialmente pessoas de risco e jovens. Primeira dificuldade para respirar, febre intermitente, dá um pulo no médico. Dá um pulo no médico. Melhor do que essa moça de 30 anos que chegou tarde e foi direto para a UTI entubada. Na quinta-feira, pronaram ela. Eu não sabia que existia esse termo, pronar. É como se fosse a última tentativa. A última tentativa de você salvar um paciente com coronavírus. O que eles fazem? O paciente está entubado. Eles colocam o paciente de barriga para baixo. Eles acreditam que colocando o paciente de barriga para baixo, o vírus que se acumula no fundo do pulmão, pelo que eles me explicaram, esse vírus tem oportunidade de se desprender e sair pelo nariz, sair pela boca, por outros orifícios, e aí você tem mais chance. Ela ficou pronada durante 48 horas de barriga para baixo. Quinta-feira, eu conversei com um médico amigo meu, ela tinha 5% de chance de viver. 30 anos, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, hoje é quarta? 7 dias depois, ela foi estubada e está respirando normalmente agora. Parabéns aos meus amigos, eu não vou falar por uma questão de ética deles, mas eu estou torcendo por essa menina como se fosse da minha família, porque eu fiquei muito emocionado quando eu soube da história dela, porque poderia ser com qualquer um de nós, não é verdade?